Ok, estamos gravando. Bom, pessoal, esse é o capítulo 2. Né? Ele vai apresentar uma ideia geral de todos os outros capítulos. Tá certo? Então ele vai apresentar tópicos de forma bem superficial, apresentando o que vai ser colocado nos próximos capítulos. Basicamente, a parte mais importante desse capítulo é apresentar um modelo de camadas, o modelo OSI e o TCP/IP. Tá? E depois, em cada capítulo que é subsequente, vão ser apresentados essas camadas do modelo TCP/IP e algum material também para auxiliar o compreendimento dessas camadas. Tá legal? Tudo bem? Ok, vamos lá. Então tá aí, os objetivos do capítulo, tá? Descrever uma estrutura de uma rede, apresentar o que são protocolos, qual a função que eles têm, né? O modelo de camadas, a vantagem de se usar um modelo de camadas, o modelo OSI e o TCP/IP comparando um com o outro e a importância dos endereçamentos, ok? Vamos lá, estrutura de redes. Aqui ele vem de novo com a comparação que foi feita muito no capítulo 1, né, da comunicação humana com a comunicação pelos computadores, tá certo? Então, assim como na comunicação humana você tem a origem da mensagem, uma codificação, uma transmissão, o meio, o canal de transmissão, e do outro lado o receptor que decodifica essa mensagem e recebe essa mensagem, no computador é a mesma coisa, tá certo? Então, se você entende essa questão da comunicação humana, fica fácil comparar com a comunicação de computadores. Afinal, foram os seres humanos que inventaram os computadores, né? Outra coisa importante também que já foi apresentada no capítulo 1 e que é reforçada aqui, né, é a questão da segmentação e da multiplexação. Isso é uma das coisas básicas da comunicação em rede, tá certo? Para você tornar eficiente o trabalho em rede, você tem que pegar as mensagens, dividir em pacotes menores, tá certo? E jogar na rede. Isso vai possibilitar, por exemplo, a multiplexação, que é duas pessoas usando o mesmo meio de modo eficiente. Ou seja, se eu tenho esse pacotão para mandar por aqui, se eu mando o pacotão inteiro, ele vai demorar um tempo que esse vermelho vai ter que ficar esperando. Se eu divido isso aqui, por exemplo, em 10 pacotinhos, eu posso mandar o primeiro pedaço, e aí o vermelho já pode mandar o primeiro pedaço dele, e os dois enviam, eles compartilham de maneira mais democrática esse meio aqui, tá certo? Então é mais ou menos esse o princípio da multiplexação e da segmentação. Alguma dúvida? Podemos seguir? Ok. Bom, e aqui os componentes de uma rede. Primeiro, uma rede é composta por hardware e por software. Tá? Os equipamentos de rede, eles são o hardware e dentro desses equipamentos roda um software. Tá certo? Então tem uma inteligência, uma programação na questão da comunicação em rede. Ok? Não é só hardware, que a gente costuma ver uma caixa fechada, pensar que ali tem um monte de chips que funcionam sozinhos. Não, tem uma inteligência ali por trás daquilo. Tá? Então, nisso a gente divide a rede, desses dispositivos, a gente divide em dispositivos finais e dispositivos intermediários. Tá? Os dispositivos finais são os computadores, cliente, tá certo? Telefone, servidor, impressora, todos esses são dispositivos finais, tá? Que vão interagir com o usuário diretamente. Tá? Os roteadores, switches e hubs e etc. que houver no caminho dessa rede são dispositivos intermediários, ok? Essa classificação. Então, o objetivo dos dispositivos intermediários, prover conectividade e assegurar que os dados fluam pela rede, ok? Muito bem.
E o meio físico? O meio físico também exerce um papel importantíssimo e completa aí o trio, né, dispositivos finais, dispositivos intermediários e meio físico. O meio físico é aquilo que conecta esses dispositivos. No caso, está apresentando 3 tipos de meio físico, que é o par metálico, né, que é o fio mesmo, fio metálico, a fibra ótica, que transmite dados através de luz, e a comunicação wireless, que transmite os dados através de ondas eletromagnéticas. Tá certo? Esses são os meios físicos. Tá certo? É interessante chamar meio físico, inclusive o wireless também é um meio físico, apesar de se propagar até no vácuo, mas a gente também chama ele de meio físico. Tá certo? Tipos de rede. A gente vai falar então das LANs e das WANs, né? As LANs são redes locais, ou seja, o que mais caracteriza uma rede local, quer dizer, hoje em dia a rede local e rede WAN, elas têm uma fronteira aqui. Robson está sem áudio, todos também estão sem áudio, quem mais está sem áudio? Vamos lá. Ok, então. Ok, pessoal. Então está aqui a rede LAN, né? A rede LAN, ela está vinculada, o que a gente chama de LAN? Né? Aquilo que está perto. Então a gente tem vários terminais que estão no mesmo andar de um prédio, ou até no mesmo prédio. Isso daí configura uma LAN, uma rede local, tá certo? No momento que eu preciso de distâncias maiores, eu vou ter uma WAN, tá certo? Uma WAN, ela liga duas LANs, duas ou mais LANs, que estão distantes fisicamente, tá certo? É para isso que você usa uma WAN. Geralmente, você tem que pagar para usar a WAN. A LAN não, a LAN é de graça, você usa pela própria infraestrutura do local onde você está. E a WAN você tem que contratar um provedor para poder usar, ok? Certo? Dúvidas aí, pessoal? Me dá um okzinho no verdinho se está todo mundo ok, sem dúvidas. Leandro, Pedro, Robson, tudo ok? Ok. Pode tirar o verdinho se quiser. Beleza, pessoal. E o que é a internet? A internet é uma mistura de WANs e LANs, é uma rede gigantesca, tá certo? Em que vocês estão vendo aqui que esses redondinhos são os roteadores, né? Os roteadores exercem um papel importantíssimo na internet, tá certo? São eles que fazem com que a internet funcione, vamos dizer assim, com inteligência, tá certo? Ok. Símbolos que a gente vai usar direto, já foram apresentados no capítulo 1 para vocês, mas que é importante rever, tá certo? A gente vai usar muito roteador e switch. No packet, esses são símbolos que são usados no Packet Tracer também, tá? Servidor, computador, laptop, etc. WAN, LAN, geralmente a LAN é com fio preto, não vermelho, tá, pessoal? Tá? E aqui a conexão sem fio, essa ondinha aqui, eletromagnética, ok? Muito bem. Dentro, quando vocês forem ler o capítulo 2, vai aparecer um exercício do Packet Tracer para fazer, tá certo? Depois eu vou passar um link para vocês que tem introdução ao Packet Tracer, para quem tiver dificuldade, tá? Eu tenho um no YouTube que eu posso disponibilizar para vocês. E vocês chegam lá e assistem um pouquinho, vocês vão aprender a usar o Packet Tracer, tá? O Packet Tracer vai ser o companheiro de vocês durante a leitura dos capítulos. É a parte prática, um simulador importantíssimo, tá? Então todos vocês devem baixar. Eu vou colocar lá nos módulos, eu vou colocar lá um link para vocês baixarem ele, tá? E através do qual vocês vão poder usar bastante. Então, no meio do capítulo tem um lugar para você clicar e fazer o exercício, tá certo?
é importante que vocês... Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu vou só mostrar umzinho para vocês. Tá? Só um instantinho. Não, não é esse. Aqui. É esse aqui. Beleza. Então nós vamos ter ali uma atividade. Tá? Eu acho que está aqui. Então está aqui, tá certo? Quando vocês clicam nele, vai aparecer uma janela, tá? Pedindo para vocês abrir ou fazer o download. Geralmente a gente abre, tá certo? E aí você tem o aplicativo. Tá legal? Ok, está compartilhado aqui o Packet Tracer. Repara, vai abrir o Packet Tracer e vai abrir também. Esse roteiro de atividade. Então vocês vão ler aqui e vão fazer o exercício aqui, tá certo? É sempre assim, né? E aqui, à medida que você vai resolvendo as etapas, aqui vai marcando o seu progresso, tá certo? Então você vai estar 0, 10, 20, 30, 90, 100%. É sinal que você completou corretamente tudo que foi pedido. Se você chegar ao final e tiver 80%, 90%, é sinal que você errou alguma coisa. Você pode vir aqui em checar resultados para ver aonde você errou. Compreendido? Tá? Então todos os exercícios são assim. Tá? É importante que vocês façam todos os exercícios do Packet Tracer. Tá? Quem não puder fazer todos, que faça pelo menos os últimos dos capítulos. Tá? Quem não puder fazer todos os últimos, que faça o último. Tá? Mas é importante, você não pode fechar um capítulo sem fazer pelo menos um Packet Tracer. Tá certo? Aqui o VisualWare é um trace route, tá certo? Vocês botam no Google VisualWare, vocês vão achar. É um trace route muito bacana, que mostra o mapa do mundo e como é que beleza, pessoal, falando agora dos protocolos. Os protocolos de comunicação, eles de novo, comparação com seres humanos, né? Para duas pessoas conversarem, tem que haver regras. Primeira coisa, tem que usar a mesma língua, né? Se uma falar em japonês e outra falar em português, ninguém vai se entender, né? Se tiver 10 pessoas para conversar, todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai se entender. Tem que ter uma regra. Quem é falar, levanta a mão, tá certo? Por exemplo. Então, quando você terminou de falar, você sinaliza que terminou, aí o outro fala, né? Então, tem várias regras que você pode colocar, e essas regras, na informática, nas redes, se chama protocolo. Tá? De maneira bem simples, tá legal? Então, para que servem os protocolos de rede? Eles regulam tudo. Padronizam e regulam tudo. Então, se você tem um dispositivo que quer entrar numa rede TCP/IP, por exemplo, você tem que estudar os protocolos TCP, IP e os outros envolvidos para poder construir esse equipamento que fale nessa rede. Tá certo? Os protocolos são documentados. Tá? Existem vários consórcios que elaboram esses protocolos e todo mundo que quiser entrar nisso tem que seguir as regras. Ok? Então, aqui alguns exemplos de definições que existem em protocolos de comunicação. Tá? Ok? Então, está aqui a definição, tá certo? E, como eu falei, os consórcios, por exemplo, o I3E e o ETF, são dois consórcios que
tratam de regulamentar esses padrões, esses protocolos, tá certo? Existem outros, tá? A própria ISO é um outro consórcio que também tem um monte de protocolos ligados a ela, tá? Às vezes existem protocolos proprietários que uma empresa desenvolve, a Cisco já desenvolveu alguns protocolos, tá certo? Então, tudo isso tem que ficar público, tá? Para as pessoas que quiserem acessar a rede terem como, ok? Aqui ele já está introduzindo um pouquinho a modelo de camadas, né? Mas está dando alguns exemplos de protocolos que existem em cada uma dessas camadas. Por exemplo, quando você usa um navegador web, esse navegador web ele está se comunicando através do protocolo HTTP. Tá? Ao mesmo tempo, existe uma outra camada que usa o protocolo TCP para iniciar e finalizar sessões, por exemplo, para fazer segmentação. Então, existe um protocolo TCP que trata os dados nessa camada aqui. Tá? E na camada IP também existe o protocolo Internet Protocol, o IP, que também regula o que acontece ali naquele lugar. E o protocolo Ethernet é mais ligado à camada física, tá? O meio físico, tá? E a placa de rede, essas coisas, ok? Beleza, pessoal? Vamos avançar. Uma coisa importante dos protocolos é que eles independem da tecnologia. Então, aquela coisa, eu quero construir um equipamento, eu tenho que me adequar a esse protocolo. Então, se eu tenho um telefone IP, se eu tenho um smartphone, se eu tenho meu celular, o meu computador, se eles vão entrar numa rede TCP/IP, eles precisam seguir esses protocolos. Então, de modo que o protocolo, quando é construído, ele não é construído pensando num equipamento ou outro. Ele é pensando nas comunicações. Depois, os equipamentos vão ter que se adequar a ele, ok? Bom, vamos entrar então agora no modelo de camadas. TCP/IP e modelo OSI, ok? O que vem a ser isso? Vocês devem observar diariamente a rede, a internet e a rede de computadores funcionando, né? E essa rede de computadores, ela foi projetada e ela funciona, tá? De acordo com padrões rígidos que são os protocolos, tá? Além disso, decidiu-se dividir o entendimento das redes em camadas, tá certo? A gente tem, no modelo OSI, a gente tem 7 camadas, no modelo TCP/IP a gente tem 4 camadas, tá? As camadas superiores ficam mais próximas do usuário e as camadas inferiores ficam mais próximas do meio físico, tá certo? Então, se eu tenho um computador, agora, eu estou me comunicando com vocês, tá? Esse computador, ele está se comunicando comigo, um ser humano, tá? Quem está falando comigo? A camada mais alta, a camada 7, tá certo? Ele também tem um fio que está ligado aqui na rede, né? Quem está falando com esse fio? A camada 1 é a mais baixa, tá certo? E as camadas intermediárias processam essa informação de diversas maneiras para que a comunicação ela consiga se dar, tá certo? Tá? Então aqui tem algumas vantagens da gente pensar a rede em camadas, tá? Primeiro, fica bem mais simples do que uma rede de computadores tem uma complexidade enorme, tá certo? Se você divide em camadas, cada camada reduz bastante essa complexidade, tá certo? Eu posso ter, por exemplo, um especialista em camada 3. E um especialista, uma pessoa que estudou a camada 2, tá certo? Essas pessoas podem atuar em conjunto, mas não necessariamente a pessoa especialista em camada 2 tem que entender muito de camada 3, tá certo? Então facilita também as especialidades, ok? E várias outras coisas, você detectar problemas na rede, tá certo? Quando vocês ficarem ambientados com a questão das camadas, vai ser super simples você olhar um problema de rede, a rede não está funcionando, vocês fazem os testes, bom, o problema é na camada 2.
Então eu vou já direto com minhas ferramentas de camada 2 para resolver esse problema. Ah, não, um problema de camada 7. Eu tenho que ir direto para as ferramentas da camada 7. Então, para resolver problemas também é super importante. Parece uma coisa boba, mas é super importante a gente entender essas camadas e estar sempre pensando nelas quando a gente vai resolver problemas de rede, ok? Bom, modelo TCP/IP. Ok, obrigado. Ok, então vamos ver esse caminho que segue aqui, que é o caminho do encapsulamento e depois o caminho desencapsulamento, ok? Vamos lá. Estamos aqui. Primeiro, os dados. Tá dando o exemplo de um e-mail que você está escrevendo, tá? Tem os dados escritos no e-mail. Eu gosto de você. Escreveu aqui, tá certo? Esses são dados que estão na camada 7, tá? Ao chegar na camada de transporte, esses dados recebem um cabeçalho. São segmentados, tá certo? E cada um dos segmentos recebe um cabeçalho, tá certo? Enquanto na camada 7, na camada de aplicação, esses dados se chamavam dados, eles passam a se chamar agora segmentos. Tá? E esses nominhos que a gente dá aqui para essas coisas, a gente chama de PDU. Tá? Então a PDU da camada de aplicação é dados. A PDU da camada de transporte é segmento. Tá? E o que é um segmento? É um dado precedido de um cabeçalho. Ok? Vamos passar para outra camada agora. Cada um dos segmentos vai ganhar mais um cabeçalho. Tá? Para se transformar em quê? Em pacote. Então, o segmento vem da camada de transporte, chega à camada de internet ou de rede, ganha um cabeçalho, tá certo? E passa a se transformar em pacote. Tá? E, finalmente, o pacote, ao chegar na camada física, na camada de enlace e camada física, camada de acesso ao meio, né? Ela ganha também um cabeçalho. Tá? Só que, além do cabeçalho, ganha ainda um trailer. Ou seja, faz um sanduíche. Tá? E esse sanduíche aqui se chama quadro. Tá? Então, os dados foram segmentados pela camada de transporte, ganham um cabeçalho e cada segmento ganha esse nome, segmento. Segmento ganhou um cabeçalho e virou pacote na camada de internet. Pacote ganhou o cabeçalho e o trailer, se chamou quadro, tá certo? E esses quadros estão prontos para irem para meio físico. No meio físico, o PDU se chama bit, tá certo? No meio físico, só vão importar os bits. No caso, se o meio físico for um fio, são as voltagens, né? Voltagem positiva e voltagem zero. Se for um meio óptico, vai ser o sinal luminoso, com o sinal luminoso, sem o sinal luminoso. E se for um meio wireless, você vai ter aí a onda eletromagnética. Tá legal? Beleza, pessoal? Deu para entender essa questão aqui? Tá? Porque essa questão é muito importante de vocês entenderem. Tá? Então, ao enviar um dado, ele sofre vários encapsulamentos. Tá? Dá para notar que um quadro ele é muito maior, ele recebe aí um pedaço aí que é maior que o dado, não é verdade? Então os quadros que representam esse dado acabam sendo, em termos de bits, maiores. Por isso que um byte de dados nunca é igual a 8 bits. Tá certo? Sempre eu tenho mais bits do que 8 para representar um byte. Tá claro para vocês, pessoal? Isso. Tá? Isso é importante. Ok. Beleza, pessoal. Aqui, então, está uma representação do encapsulamento, tá? O encapsulamento do quadro, o encapsulamento IP, o encapsulamento TCP e os próprios dados. E aqui o trailer. Tá legal? Então, aqui já o sanduíche completo. Então, quando um cliente manda uma mensagem, ele faz esse encapsulamento. E, evidentemente, tá? Quando ele recebe a mensagem de volta, ele desencapsula em busca dos dados.
ok? O que seria exatamente um trailer? O trailer, vocês vão estudar melhor quando a gente estudar essa camada, a camada física, tá? Ele serve basicamente para controle de erros, tá? Então ele coloca ali, você sabe, o CPF não tem aquele dígitozinho no final, né? Para um dígito verificador. O trailer serve para isso. É o dígito verificador, vamos dizer assim, em termos bem simples, tá certo? Deu para entender, Pedro? Ok? Ok. Beleza, pessoal. Aqui ele está apresentando para vocês um modelo de referência. O que acontece? Historicamente, o TCP/IP surgiu antes desse modelo de referência, tá? Um segredinho aqui que ninguém conta. Mas, posteriormente, depois que a TCP/IP já estava sendo utilizado, o pessoal começou a reparar que esse negócio de rede tinha que ter um padrão, uma padronagem. Ou seja, aí o modelo de camadas foi inventado, tá certo? Esse modelo de camadas ele foi inventado para ser modelo não só para o TCP/IP, mas para todas as comunicações de rede. Tá certo? Então é um modelo genérico, um modelo teórico. Vamos dizer assim, não existe uma implementação completa dele na prática. Ele é um modelo idealizado, certo? É um modelo de referência, é uma referência que eu quero seguir. Sabe aquela história, ninguém é perfeito, tá certo? O modelo OSI, que esse é o modelo da esquerda, seria a perfeição em rede, tá certo? Os outros modelos, que são os modelos práticos, eles utilizam como base o modelo OSI, tá certo? Depois do surgimento do modelo OSI, o modelo TCP/IP, ele foi adaptado, tá certo? E hoje ele segue a padronagem que tem que seguir, tá certo? Então o que acontece? O modelo OSI ele tem mais camadas, são 7 camadas, tá certo? Tem mais camadas que o modelo TCP/IP, tá? Então, o modelo TCP/IP, o que ele faz? Ele pegou o modelo OSI e agrupou certas camadas, tá certo? Construindo o seu próprio modelo, tá? Precisa saber cada uma dessas camadas? O que faz cada uma dessas camadas? Precisa para fazer a prova do capítulo 2. Precisa para a certificação Cisco? Muito pouco, tá certo? Se cair uma questão de modelo OSI na certificação Cisco, é assim, muito raro, vamos dizer. Você vai perder uma questão se for, tá certo? Mas você precisa estudar para fazer a prova do capítulo 2. Tá? O que o modelo Cisco, o ensino Academia Cisco mais cobra? O modelo TCP/IP. Esse você tem que saber o que cada uma dessas camadas faz. Tá legal? Muito bem. Então essas são as camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O modelo TCP/IP, o que ele fez? Ele juntou essas 3 camadas superiores e chamou de camada de aplicação. A camada de transporte continua sendo transporte. A camada de rede passou a se chamar internet. E enlace de dados e física se juntou a essa camada de acesso à rede. Tá certo? Observação. Vocês vão encontrar em alguns livros modelo TCP/IP com 5 camadas, ou seja, essas duas não sendo divididas, tá certo? Porém, a Cisco adota um conceito de juntar essas duas camadas. Então, para Cisco, o modelo em TCP/IP só tem 4 camadas, tá legal? Então, se cair na prova da Cisco, você vai dizer que tem 4. Tem outros livros, inclusive o livro do Tenenbaum, quem conhece, que separa essas duas camadas aqui, tá legal? Beleza. Outra coisa importante para falar para vocês. Apesar de haver apenas 4 camadas aqui, a gente continua usando a numeração do modelo OSI. Tá certo? Para que não haja confusão. Essa camada é 7. A camada de transporte do modelo TCP/IP é 4. A camada internet é 3. E a camada de acesso à rede é 2. Às vezes a gente chama de camada 1 também. Tá certo? Ok, pessoal? Beleza? Ok.
um Packet Tracer que é interessante vocês fazerem, que o Packet Tracer mostra direitinho essas camadas e vai mostrar para vocês aquela coisa do pacote sendo encapsulado e desencapsulado. Então é importante vocês fazerem esse Packet Tracer aqui. Tá? Outra coisa importante, né, é que existem endereços, na maioria das camadas existem endereços. Tá? Para que serve o endereço numa rede? A gente tem que endereçar as coisas têm que partir de uma origem e ir para um destino. E quando chegar no destino, o destino tem que saber qual foi a origem para poder responder. Tá certo? Então, na camada de enlace, repara que ele já dividiu aqui, o enlace é física, né? A gente está no modelo TCP/IP, é muito comum vocês, durante o currículo da Cisco, atuar separadamente nessas duas camadas, tá? Então aqui a gente tem o enlace, rede e transporte. Essas três camadas têm endereço. O endereço na camada de enlace é o endereço MAC. Vocês já devem ter ouvido falar. É o endereço que vem na placa de rede, gravada nela. Endereço MAC, no caso Ethernet. Tá? Aqui, na camada de rede, o endereçamento que se usa é o endereço IP. Aquele, o 92.168, aquele endereço IP, é o endereço que se usa nessa camada. Nessa camada de transporte, os endereços são as portas. Tá? Então, quando eu acesso um servidor web, por exemplo, eu acesso a porta 80. Tá? Então, essas três camadas possuem endereços. Camada de aplicação não tem endereços e camada física também não tem endereços. Tá? Agora, repara a importância da gente separar em camadas. Se a gente não tivesse separado isso em camadas, esses endereços iam estar todos misturados. Ia ser muito difícil, didaticamente, a gente apresentar um modelo TCP/IP para todo mundo. Tá certo? Beleza. Nas camadas superiores, que existe uma codificação de dados, pode existir a codificação de dados, que seria isso, transformar a linguagem humana em linguagem entendida pelo computador ou pela rede de computadores, tá certo? E aqui na camada física, existe toda uma preocupação com o meio físico. Se eu tenho um fio metálico, eu tenho um tipo de camada física, um tratamento que eu tenho para esse dado, né? São sinais elétricos. Se eu tenho um meio óptico, fibra óptica, eu vou ter luz, que é uma coisa completamente diferente de sinal elétrico. Se eu tenho wireless, eu tenho onda eletromagnética, que é um negócio também completamente diferente. Tá certo? Ok. Aqui, os endereços. E detalhe, esses endereços ficam naqueles cabeçalhos, lembra? Que quando você faz o encapsulamento, você põe os cabeçalhos? É dentro desses cabeçalhos que entram os endereços. Tá legal? Endereço de origem e destino, endereço MAC, endereço... esse aqui é uma PDU da camada de enlace, tá legal? Dispositivo de destino, endereço de dispositivo de origem, aqui o cabeçalho e aqui os dados. Ok, gente? Beleza? Aqui na camada 3, aqui anteriormente foi na camada 2, agora endereço de camada 3. Repara, aqui estão os dados, aqui está o encapsulamento da camada 3, que é o endereço de rede, o endereço lógico, o endereço IP, tá certo? E de novo, ele coloca aqui... Desculpa. Isso aqui, essa figura sempre me confunde. Isso aqui é só a camada 3, tá? Endereço de destino e endereço de origem. Que ele está dividido em dois pedaços. Depois a gente vai comentar sobre esses dois pedaços. Tá claro, pessoal? Ok. E na camada 4? Né? Camada 4, você tem um servidor. Pensa num servidor. Quem aí já configurou algum servidor Linux aí? Levanta a mão, por favor. Já mexeu com servidor Linux? Windows? Alguma mãozinha aí? Não? Ninguém nunca configurou um servidorzinho? Jorge Luiz. Muito bem. Só o Jorge? Linux já. Leandro. Levanta a mão, Leandro. Aperta essa mãozinha que está aqui, ó. A mãozinha que está aqui perto do verdinho aqui na... Ok. Beleza, Jorge. Pode abaixar. Aqui perto do...
Debaixo do teu nome, onde aparece teu nome, meu nome, o nome de todo mundo aí, tem uma mãozinha. Ah, muito bem, Leandro. Ok. Então, algumas pessoas já configuraram o servidor Linux e vocês devem saber que mesmo o servidor pode oferecer vários serviços, tá certo? Você pode ter uma mesma máquina oferecendo servidor web, servidor telnet, servidor FTP, não é isso? São vários serviços oferecidos por um mesmo servidor. Para facilitar as coisas, cada serviço desse recebe uma porta. Tá certo? É uma porta de entrada para o servidor. Tá? No final do capítulo 1, tem uma indicação de Os Guerreiros da Internet, um filme, né? Guerreiros da Internet, que ele explica muito bem esse negócio de portas. Tá? Se vocês puderem assistir, vocês acham no YouTube, tá? Guerreiros da Internet. Então, o que acontece? Tem uma porta. E quem determina essa porta é a camada 4. Tá? É na camada 4 é que vai estar escrito para que serviço vai ser aquele dado que eu estou enviando. Tá certo? Ok? Então isso é muito importante. Aqui, ó. Justamente. Guerreiros da Internet. Warriors of the Net. Guerreiros da Internet. Tá? O filminho. Tá? Mais um Packet Tracer. Tá? Os Packet Tracers finais do capítulo. Tá? O Wireshark é um software, tá? É um sniffer de rede. Tá? O Wireshark é muito importante para a gente identificar e monitorar redes, problemas de rede e redes. Tá certo? Se vocês tiverem a curiosidade, é um programa gratuito que vocês instalam no computador de vocês. Vocês começam, entre aspas, a escutar a rede. No Wireshark, vocês vão observar todas essas questões das camadas, tá certo? E vão ver. Vocês podem conectar, se vocês estiverem conectados wireless, por exemplo, vocês vão ver um padrão de comunicação de hub. Vocês vão ver as mensagens de todo mundo. Tá? Se vocês estiverem ligados a um switch, vocês vão ver apenas as mensagens que vocês mesmos recebem e mandam. Tá certo? O Wireshark é muito legal. A gente pode, vocês podem experimentar, depois a gente pode fazer uma aula exclusivamente para comentar o Wireshark, tá? Ok. Com isso a gente termina o capítulo, tá? É importante que vocês façam um questionário antes da prova, tá legal? E muito bem, então, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre esse capítulo? Hoje a gente vai dar um capítulo só. Próxima aula vão ser 2. Só para esquentar, né? Na verdade, hoje foram 2, capítulo 1 e 2. Alguém tem alguma dúvida? Não? Silêncio? Ok. Leandro tem dúvida? Ah, sim, Leandro. Pode jogar a mensagem para todo mundo, para todos os participantes. 2 pacotinhos. Que pacotinhos? Da onde? Que pacotinhos, Leandro? Pode me dizer? Deixa eu ligar. Você está com o microfone, Leandro? Não? Pacotinhos. É isso aqui? Ok, deixa eu ligar o microfone do Leandro para ele falar. Pode falar, Leandro. Não, você está perguntando pacotinho, como assim? Ah, foi o Jorge que falou. O Jorge que falou dos pacotinhos. Desculpe, Leandro. Deixa eu ligar o microfone do Jorge. Jorge, você quer falar alguma coisa? Está com o microfone? Ah, ok. Qual a sua dúvida?